Olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, que abençoe toda a sua família. Estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui no seu canal Falando de Cristo na Estrada. Você que está comigo aqui no YouTube, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente você e abençoe toda a sua família. Um prazer estar com você aqui nesse canal novinho que precisa da sua ajuda, tá? Compartilhe aí, indique para as pessoas. Assista o vídeo até o final, deixe o seu joinha, gostei ou não gostei, faça o seu comentário para que o YouTube veja a relevância do nosso trabalho e passe também a indicar para outras pessoas. Meus irmãos aqui no Facebook, tudo bem com vocês? Graça e paz. Que bom que você está aqui me ajudando aí há mais de 4 anos, né? Olha, vocês aqui do Facebook estão convidados a dar uma forcinha lá no YouTube, tá? Vai lá, se inscreva, deixe também o sininho, nos ajude aí compartilhando com as outras pessoas. Em minhas mãos, como sempre, ó, a amiga velha companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Nosso manual de estudo, durante 13 semanas, são 13 temas, né? Com esse título para nós, no dia de hoje, Israel espiritual, prestes a entrar na terra prometida, a Canaã celestial. Estamos aí na lição número 6, mas eu estou dando um reforço naquela lição número 4 que eu disse aí para vocês, que é importante e eu quero finalizar ela hoje, né? Ame o Senhor. É um tema para a gente refletir, nós já estudamos muito esse tema aqui, mas temos que praticar. Se você não viu os vídeos anteriores, veja, tanto no Facebook como no YouTube, é importante, tá? Acredito que esse seja já o vídeo número 4 para a gente finalizar esse tema, ame o Senhor seu Deus. O verso para memorizar está aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, que diz: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E aí você me pergunta, mas Vanderlei, o que você acabou de ler está no Novo Testamento. Foi Jesus que falou ali para o fariseu em Mateus e também em Marcos. Tá certo, certinho, tá? Esta foi a resposta que Jesus deu para aquele escriba fariseu que perguntou para ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele se referia aos ensinos de Moisés, né? O Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés que eles a chamam de lei, ok? E Jesus vai direto aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, dá a resposta do grande mandamento, que é amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Este é o primeiro grande mandamento, e já emenda o segundo, né? Tirado lá de Levítico, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus está citando aqui o Antigo Testamento. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, e lhe agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos para aprender de Ti. Que o Seu Santo Espírito seja o nosso professor agora e que nos ajude a praticar o que estamos aprendendo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe ricamente você. Quero parabenizar os irmãos adventistas do sétimo dia que estão distribuindo esse livro maravilhoso. Olha, eu confesso, estou terminando de ler o meu, né? A Vilma está lá em Toledo, no Paraná. Um abraço, beijo, meu amor. Ela está tendo esse livro ouvindo, né? Ele tem aí também para você ouvir. Você pode baixar e ouvir este livro. A Vilma está ouvindo e eu estou lendo. Eu estou lendo de maneira mais lenta porque eu vou riscando, né? Eu vou riscando, porque eu estou entregando esse livro também, tá? A igreja me fez uma doação aqui para o Ministério Falando de Cristo. Eu já entreguei vários exemplares e estou entregando muitos outros. Mas eu sou diretor de comunicação social da igreja e às vezes alguém da imprensa, alguém da mídia me pergunta a respeito do tema e eu não posso apenas ler, né? Eu tenho que compreender. Mas até onde eu li aqui é fantástico, tá? Nós estamos aprendendo aqui sobre tudo que está acontecendo no mundo, né? Desemprego, fome, desastres naturais, cada vez mais e cada vez com mais intensidade, cada vez mais perto um do outro, tá? As pandemias também, entre elas a que nós estamos enfrentando aí, né? A Covid-19, a criminalidade, né? Quantos são aí os
os noticiários a respeito de criminalidade cada vez mais perto da gente, já percebeu? Aí eu moro aqui no interior do interior, né, e a gente vê coisas horríveis acontecendo mesmo no interior do interior. A gente tem notícias aí todos os dias que nos deixam chocados, tá? Criminalidade horrível, como pai assassinando filho, filho assassinando pai, né? Pois é, coisas assim horríveis. Adultos estuprando crianças, matando, decapitando. Enfim, você deva estar acompanhando também o noticiário e deva estar assustado, assim como eu estou assustado. E esse livro vai tratar desses temas e nós vamos notar ali, né? O Mark Filler é o escritor desse livro, ele vai estar mostrando para a gente o que a Bíblia fala a respeito desses temas. É um tema muito atual. Se você não recebeu, procure aí qualquer irmão adventista, fala, olha, eu quero o livro do Impacto e Esperança, Esperança Além da Crise. Este daqui, ó, Esperança Além da Crise. Pede aí que ele vai dar um desses exemplares para você, tá bom? Meus queridos, vamos estudar então. Deixa eu pegar aqui a minha água, né? Já está aqui em minhas mãos para molhar as palavras. Pegue a sua Bíblia aí também, vamos estudar, tá? Nós temos muito o que falar, eu quero encerrar aqui para que ainda essa semana, até domingo aí, eu consiga trazer alguma coisa sobre a lição número 5 e a lição número 6. No final eu vou falar do que se trata essas duas lições. Hoje ainda eu fazia uma recapitulação geral, né? Eu sou professor de escola sabatina, então eu estudo a maneira geral, depois eu respondo as questões, depois eu leio os textos bíblicos e aí eu vou fazendo o meu comentário, né? Aí eu vou fazendo o comentário, são os comentários que eu trago aqui para você aqui no YouTube e aqui no Facebook. Se inscreveu aí? Muito obrigado. Bom, dando continuidade, então, àquele tema, chega aqui em Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, está escrito assim: esta é a lei. Bom, deixa eu repetir para você. Por que o Moisés, aqui no último livro, Deuteronômio, ele coloca esta é a lei? Porque ele estava se referindo à lei, os 10 mandamentos, que ele termina recapitulando ali no capítulo 5, tá? Então ele continua dizendo aqui, a respeito dessa lei, que ele acabava de falar para eles, os 10 mandamentos, que Deus escreveu com seu próprio dedo lá no Monte Sinai, lá em Horebe, no pacto ali, na aliança que ele fez com o povo de Israel. Então ele diz, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Amém? Glória a Deus por essas palavras. O que podemos retirar aqui? Sobre amar a Deus nós já estudamos, temer a Deus, né? Temer a Deus, estudamos no vídeo anterior, no sentido de ter a certeza da presença de Deus o tempo todo. O tempo todo, Ele está aqui agora nesse estúdio, Ele está aí na sua casa. Eu estou sozinho, Ele está comigo. Se eu estivesse numa multidão, Ele estaria aqui também. Eu estou no claro, várias luzes, Ele está comigo. Mas se eu estivesse na escuridão, também Ele estaria. Aí no seu quarto, no teu escritório, no teu trabalho, Ele está presente o tempo todo. Ele nos ama o tempo todo e nós devemos corresponder a esse amor, amando-o o tempo todo, querendo estar perto dele o tempo todo, porque Ele quer estar perto de você o tempo todo.
Mas, para finalizar aqui, nós vamos lembrar, né, do que Moisés ensina a respeito disso mesmo, de ensinar. O que ensinar, né, para a nossa prosperidade. É isso que fala, prosperidade? É, para os nossos filhos e netos. Então, assim como o Senhor ordenou a Moisés que ensinasse os seus mandamentos, aqui no verso 1, também ordenou a nós, no verso 7. Visto que a ordem de ensinar os mandamentos de Deus deriva do seu amor, a missão de ensiná-los não pode derivar da força ou do desejo de lucro pessoal, ok? Se as pessoas aceitarem Jesus sob a ameaça da espada ou sob a perspectiva de algum benefício, elas não entenderão o significado da lei divina e de quem Deus realmente é. Meus irmãos e irmãs, observem que essa passagem bíblica foi escolhida para indicar a missão de Israel como testemunha de Deus. Ok? Para os antigos escribas que copiaram a Torá, essa linha continha a própria essência da identidade de Israel e sua missão como povo de Deus de testemunhar ao mundo em qualquer lugar, em qualquer hora, pela manhã e à noite, no nascimento, na morte, sobre quem é Deus. Isto é, o Deus único que ama o seu povo. O Deus único que ama o seu povo. Amém? Bom, eu quero aqui então fazer uma pergunta para finalizar, né, esse tema que nós estamos estudando, que é para aplicar no dia de hoje. Se lhe perguntassem como amar a Deus se nunca ouvimos, o que você diria? Lembra lá que está escrito no Novo Testamento, né? Como é que você pode amar a Deus que não vê? Se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê, né? Bom, vamos voltar a tratar do tema principal, que é o primeiro, o principal mandamento, né? Embora alguns, por várias razões, busquem separar o Antigo Testamento do Novo Testamento, não é possível fazer isso sem tirar do Novo Testamento o seu verdadeiro significado. Tem muita gente querendo anular, né, riscar, não aplicar, nem pregar o Antigo Testamento. E aí, tira o verdadeiro significado do Novo Testamento. O Novo Testamento, em sua revelação de Jesus e explicações teológicas de sua vida, morte, ressurreição e ministério sumo sacerdotal, aponta para os cumprimentos de profecias e tipos que estão lá no Antigo Testamento. Em muitos aspectos, o Antigo Testamento forma o pano de fundo, o contexto, a base do Novo Testamento. E ambos, Antigo Testamento e Novo Testamento, revelam a bondade e o amor divinos. Ambos, Antigo e Novo Testamento, revelam a bondade e o amor divino. Essa é uma das razões para que o Novo Testamento, incluindo Jesus, cite o Antigo Testamento várias vezes. E esse primeiro grande mandamento aqui é citado por Jesus, respondendo ao fariseu, tá? Depois que Jesus já tinha dado a lição aos saduceus, havia dois grupos ali que estavam sempre em briga, os saduceus e os fariseus. Tá? Depois de Jesus ter dado uma boa lição aos saduceus, os fariseus estavam ouvindo ali, a estreita, falou, olha, parece inteligente, vamos prová-lo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? O grande mandamento da lei significa o grande mandamento que Moisés escreveu, e Jesus vai citar aqui Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Leia Marcos aí, capítulo 12, do verso 28 a 30. Eu estou citando aí, né? Leia aí Marcos capítulo 12, do verso 28 a 30. Que pergunta foi feita e qual foi a resposta que Jesus deu, né? E onde ele obteve essa resposta? Vamos ler. Aproximou-se dele um dos escribas, que tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos.
E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Mateus, ele vai dar mais detalhes ainda, né? Este é o primeiro grande mandamento. Irmãos, é interessante que um escriba, alguém que decidiu, dedicou, né, a sua vida a entender a lei e a maneira pela qual ela deve ser aplicada, tenha feito essa pergunta. Essa pergunta partiu de um doutor da lei, um fariseu. No entanto, visto que ele possivelmente acreditasse que devia obedecer a muitas leis, a tradição judaica dizia que havia 613 leis. Ó, repito, tradição judaica. Ainda hoje as pessoas falam, não dá para cumprir a lei de Deus porque são muitas, né? Nós temos 10 mandamentos, 10 mandamentos. E se você ler os 10 mandamentos, eu li no vídeo anterior, ele não é penoso, né? Ele não é penoso. João vai escrever isso, que não é penoso. Agora, a tradição judaica dizia que havia mais de 613 leis. Incluindo aqui na lição número 6, a gente volta a tocar nesse assunto aí, né? Tradição versus lei de Deus. Então, não é surpresa que ele quisesse tudo resumido em um só mandamento, né? Vamos resumir tudo isso aí em um só mandamento? E Jesus, ele resume, né? Agora, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus não vai atacar, por exemplo, o seu semelhante. Por quê? Porque o seu semelhante, meu irmão e minha irmã, é filho de Deus. É criação de Deus. Deus o ama igual ama você, né? A gente às vezes quer ser exclusivista, egoísta, mas Deus ama as outras pessoas igual ama você e a mim. Tá? Na próxima lição a gente vai falar sobre amar os estrangeiros, porque a gente tem dificuldade, né, às vezes, de amar o estrangeiro. Lembrando que estrangeiro também é feitura de Deus. Ele ama o chinesinho, ele ama o alemão, ele ama o italiano, vários países. Aí tem um país chamado Butão, ele ama lá os butaneses, né? Ele ama os irmãos que estão sofrendo muito aqui na divisa, né? Ele ama todos, tá? E o que Jesus fez, então, quando ele foi indagado? Quando ele foi perguntado aqui? Ele foi direto para Deuteronômio capítulo 6. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Deus. Ele já está até citando aqui o primeiro grande mandamento, né? Não, e o segundo, né? E o terceiro, e o quarto. Não farás outros deuses, não adorarás, não falarás em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra que ele é o Criador, né? O quarto mandamento, ok? E o segundo mandamento igual a esse é a outra tábua, escrito aí pelos dedos de Deus, que tem 6 mandamentos, começando ali com honra teu pai, tua mãe, né? Ok? Então ele citou também o verso seguinte, o verso 5. Sobre amar a Deus de todo o coração, alma e força. Irmãos, Jesus apontou para a afirmação fundamental do Senhor como seu único Deus. E com base nessa grande verdade, o povo é chamado a amá-lo sobre todas as coisas. Por quê? Porque ele é o único Deus. Ouça, ó Israel. Ouça, meus queridos irmãos no YouTube e no Facebook, na rádio, falando de Cristo na estrada. O que poderia ser mais verdade presente do que essa ordem? Nos últimos dias, quando os eventos finais se desenrolarem e todos forem chamados a escolher um lado ou outro lado de forma dramática, isso vai acontecer, os mandamentos de Deus terão um papel crucial. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Eu vou repetir. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. No final das contas, mesmo diante da perseguição, escolheremos um lado com base na seguinte questão: amamos a Deus ou não amamos? Amamos ou não amamos a Deus? Essa é a questão decisiva. E só podemos amar Deus de todo o coração, alma, força, se o conhecermos por nós mesmos. E tivermos uma experiência individual com sua bondade, seu amor e sua graça. Eu encerro dizendo que, se for necessário, irmãos, isso é algo
pelo qual valerá a pena morrer. Amém? Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos terminando esse tema que fala do teu amor incondicional por cada um de nós. Mas aprendemos também aqui que o Senhor está presente, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer também que nós sentimos a sua presença, que nós retribuímos esse amor, porque nós te amamos. Queremos estar contigo, andar contigo e um dia para todo sempre no céu e depois aqui na nova terra. Faça-nos enxergar mais a tua presença em tua vida, meu Pai. Toque em cada coração. Seja com cada família aqui representada, para que eles sintam essa paz, essa alegria, essa certeza que o Senhor está presente em todos os momentos, em todo o tempo e em todos os lugares. Amém? Amém? Quando eu falo que Deus está presente em todos os momentos, em todo o tempo e em todos os lugares, alguns ficam assustados. Não precisa, ok? Não precisa. Ele escreve: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecar, lembre-se, você tem um advogado no céu, que é Jesus Cristo. Por enquanto. Um dia ele deixa de ser advogado e ele vai voltar à terra. Um pouco antes dele voltar, a porta da graça será fechada. A oportunidade ofertada agora de você ir a ele termina, ok? E uma outra forma mais dramática ainda é que eu não sei se eu irei acordar amanhã. Eu não tenho essa certeza. Então eu tenho que ir a Cristo agora. Eu vou terminar o programa e vou fazer mais uma oração. Contar para Ele das minhas dificuldades, das minhas lutas. Confessar a Ele os meus pecados e pedir que Ele me perdoe pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, que lave o meu pecado. Faço mesmo. Faço mesmo. Ainda dá tempo, né? Estamos vivos, graças a Deus, ainda dá tempo, tá bom? Eu quero estar com você lá no céu e quero bater o maior papão com você lá debaixo da árvore da vida. Tá? Vamos estar lá com Moisés, vamos conversar muito com Moisés, Josué, Caleb, vamos bater muito papo com eles lá. Eu quero você lá também, tá bom? Pense nisso. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.